Olá, queridos, graça e paz, bom dia, tudo bem? Mais um dia que o Senhor nos permite viver, muito bom te encontrar aqui novamente, muito bom te ver aqui pela primeira vez. Se você é a primeira vez que acessa o canal, eu tenho certeza que você clicou no vídeo certo e vai ser muito abençoado e edificado pelo poder que não vem de mim e nem vem de você, ele vem da palavra de Deus. Eu quero mencionar essa palavra aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas poderosíssimas na minha vida e na sua, e eu quero que você fique aqui comigo até o final para ser abençoado com aquilo que Deus tem para falar e fazer comigo e você no dia de hoje. Amém? Só para não esquecer, já começa deixando um like no vídeo, você vai ajudar muita gente. Irmãos, eu queria chegar o mais rápido possível a 200 inscritos aqui no canal. Deve estar em quase 180, por volta de 180. E se você enviar esse vídeo para alguém, recomendar ele para alguém, irmãos, o que você faz? Você pede a pessoa, irmão, se inscreve no canal, pede a pessoa para nos ajudar, para a gente fazer esse canal crescer, mais pessoas sendo abençoadas e edificadas pela palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Não esquece de deixar comentário. Se você está aqui pela primeira vez, leia os comentários aqui embaixo, eu tenho certeza que tem algo para edificação também nos comentários, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler com vocês, irmãos, uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, ou São Mateus, como você queira chamar, e vai dizer assim, no capítulo 23, Evangelho de Mateus, capítulo 23, olha o que o texto vai dizer para nós. Presta atenção nisso, irmãos. É muito forte isso aqui. Se você puder ler o capítulo todo, pastor, todo o capítulo que você lê, você pede para ler tudo. Eu quero que você tenha conhecimento bíblico, irmãos. Eu não quero que ninguém engane você, que o diabo, o falso mestre, aqui a gente vai falar de novo, né? Esses dias a gente tem falado um pouquinho sobre os falsos mestres, falsos ensinos, né? Irmãos, se alguém te prometer, irmãos, que vai para o céu, que vai ver uma vida muito boa aqui na terra, não existe isso. Jesus, ele deixou um ensinamento para mim e você. Ele fala que no mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que das aflições, pastor? Porque eu ainda estou nesse corpo adâmico, nessa descendência adâmica, irmãos. E quando a gente adquiriu essa descendência lá no Éden, a gente vai ter que passar por lutas e privações. O nosso objetivo aqui é caminhar uma vida reta, justa e íntegra para passar a eternidade com o Senhor. A gente quer passar a eternidade na glória, ou aqui na terra, né? Ô, pastor, é na glória ou na terra? A Bíblia vai dizer, irmão, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Então, em outro momento a gente fala sobre isso, se a gente vai ficar no céu ou na terra, em outro momento a gente comenta sobre isso. Mas eu quero que você pense, tá? Eu quero que aqui nesse canal você tenha liberdade de pensar, de questionar, de repensar, e você começar a ver pela sua perspectiva. O incentivo de você ler a Bíblia é para você ter a sua interpretação, seu conhecimento, e não deixar alguém te iludir, mentir, nem te ludibriar. Amém? Vamos ler aqui, eu quero ler bastante versículo aqui hoje, mas eu tenho certeza que você vai ficar muito edificado. Mateus 23, irmão, Jesus já está pertinho de ser entregue para ser crucificado, né? Mateus 24 é muito profético para falar de coisas poderosas que estão acontecendo hoje, irmãos, guerras, rumores de guerras, pragas, terremotos, cara, a gente está vivendo tudo isso, né? Os países, está aí todo mundo aí, China, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, guerra, irmão, guerra. Eu lembro que na minha época de criança eu ouvi falar da guerra do Golfo, só os mais antigos vão lembrar disso. Tem outras guerras que aconteceram, né? Depois era uma coisa esporádica, agora não, agora o assunto é só guerras e rumores de guerra, como está escrito em Mateus 24. Eu vou ler Mateus 23, Jesus ele vai, antes de ser crucificado, de passar pela vida dolorosa, ele vai dar uma correção, uma lição, irmãos, que vai deixar a gente aqui muito bem informado. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que pode passar o tempo, as coisas, as pessoas costumam, o erro do ser humano é sempre o mesmo. Pensa nisso em nome de Jesus. Olha só o que o texto vai dizer para nós. Eu sempre uso aqui, irmãos, a versão NVI, tá? Se você quiser, pastor, eu leio na minha Bíblia aqui, não está muito parecido com a sua leitura. O conteúdo é o mesmo, não muda, tá? Às vezes as palavras vão ser um pouquinho diferentes, mas o que está contido no texto é a mesma coisa, não pode mudar. Diz assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Preste atenção, irmãos, que a palavra aqui está sendo direcionada. Meu Deus, queria tanto falar, queria ler o capítulo todo aqui, e a gente vai ficar muito alimentado com o que Deus está falando aqui. O título, né, desse capítulo aqui vai dizer assim: Jesus condena a hipocrisia do fariseu, ou melhor, dos fariseus e dos mestres da lei. Quem é essa galera, pastor? Era a cúpula da igreja da época, né, da igreja dos judeus, que na verdade não chama de igreja, chama de sinagoga. Eu quero que você faça uma transição para os dias atuais, entendeu? Para a sua igreja, para a nossa igreja, para os dias atuais. Eu quero só que você faça
porque você vai ver que, infelizmente, as coisas não mudaram e eu vou explicar o porquê. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Quem era a multidão e os discípulos? Pessoas que estavam ali com a intenção de ouvir Jesus falar, tá? Eles queriam ouvir Jesus. A multidão já não queria saber de judeus, de fariseus e mestres da lei. Não queriam mais, porque eles ensinavam uma coisa e viviam outra. Eles queriam ensinar alguém que tinha autoridade no que falava. Escuta. Os mestres, Jesus está falando sobre eles. Jesus fala assim: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Eles querem se sentir poderoso. Eu tenho autoridade, né? Olha só, eu queria muito ter tempo. Vamos lá, vamos correr aqui para aproveitar um pouquinho de tempo que a gente tem. Obedeçam-lhes em tudo o que eles dizem, mas não fazem o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. É triste isso, né? Até hoje tem esse ditado, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Tem pai e mãe que falam isso para o filho. Absurdo, heresia. Você tem que ser o exemplo para os seus filhos, em nome de Jesus. Você vai dizer: filho, olha para mim, eu sou exemplo para você, faz o que eu faço. Esse é o ensinamento. Jesus está condenando esse tipo de coisa aqui. Aí eu já li o versículo 3. Versículo 4. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar nem o dedo para movê-los. O que ele está dizendo? Ele quer que você faça um monte de coisa, obriga você a fazer um monte de coisa, a cumprir um monte de coisa, mas ele mesmo não faz. Isso eu faço pastor, eu faço mestre, eu faço, entendeu, padre? Então, aonde você tiver um líder religioso, irmãos, que começa a colocar muito peso em você, irmãos, começa a mandar você fazer muita coisa, observa a vida deles. Se ele não fizer, irmãos, cuidado. Jesus está condenando esse tipo de coisa. Pessoas que criam uma dificuldade, que colocam fardos pesados no ombro das pessoas, ele condena isso. Tudo, verso 5, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, e eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Eles usavam roupas específicas, irmãos, e tinha, né, algumas coisas que eram símbolo de santidade. Eles faziam bem largo para chamar atenção, para dizer: eu sou cumpridor da lei, eu sou alguém. Então eles queriam ser vistos pelos outros. Irmãos, eu fico vendo hoje, eu não quero que você, quero ser crítico aqui, tá? Nada disso, mas eu fico vendo hoje, irmãos, pessoas, eu conheço pessoas, irmãos, é complicado até falar, mas eu vou falar. Tem algumas pessoas hoje, irmãos, que querem tanto título. Tem pessoas que já foram recebendo cargos na igreja, aí era diácono, virou evangelista, presbítero, pastor, aí bispo, daqui a pouco ele quer ser apóstolo, daqui a pouco ele vai querer ser Deus, porque eles querem só subir de cargo, irmãos. Eu conheço pessoas que têm uma igreja, irmãos, quando alguém é apóstolo, que sai abrindo igreja, plantador de igreja, beleza, dá até para aceitar, né? Na época de Pedro, de Paulo, apóstolo é aquele que andava com Jesus. Dá para ser apóstolo hoje? Dá. Mas quem é apóstolo? Pastoreia uma igreja, ele sai abrindo várias outras igrejas, dá até para chamar de apóstolo. Mas a gente vê hoje pessoas, irmãos, querendo só isso aqui, é só isso, é só cargo, é só querer dizer que ele é alguma coisa que não é. Não tem nada de humilde, irmãos. Eu quero muito que você cresça aqui comigo todos os dias no conhecimento bíblico, porque isso é importante. Em algum momento você vai usar isso. Você está começando amanhã, a oração da manhã aqui comigo, sendo alimentado pela palavra de Deus. Olha só. Gostam do lugar de honra nos banquetes, e dos assentos mais importantes da sinagoga. A sinagoga, a gente traduzindo, seria a igreja do judeu. Até hoje o judeu, eles cultuam a Deus na sinagoga, né? Então a sinagoga é a igreja dos judeus. Então ele está dizendo que ele quer sentar nos melhores lugares, quer pegar o assento mais importante, porque ele é uma autoridade, ele quer estar no melhor lugar, para serem saudados na praça e serem chamados de rabis. Olha só, escuta isso. Jesus falando, irmãos, isso aqui é a palavra de Jesus. Mas Jesus diz assim, mas vocês não devem ser chamados de rabis. Aí vai dizer: um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. É o que eu ensino aqui na igreja, irmãos. Onde eu pastoreio, eu sempre ensino para as pessoas o seguinte, que a única diferença que o pastor tem dos outros irmãos, sabe o que é? Responsabilidade. Sou homem igualzinho a você, tenho os mesmos desejos que você, posso cometer as mesmas falhas que você, porque eu sou humano igual a você. Então, Jesus está falando sobre isso aqui, irmãos. Pare de hipocrisia, de achar que alguém é melhor do que alguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Ah, pastor, a sua oração tem mais poder do que a minha. Não, talvez gere mais fé, porque eu vivo uma vida com Deus todo dia, talvez gere mais fé no seu coração e a coisa aconteça. Não é porque a minha oração tem mais poder do que a sua, mas sim porque talvez você creia mais quando eu oro do que quando você ora. Mas na verdade, irmãos, todos nós temos poder. Eu quero desmificar isso. Eu quero que você entenda que a sua oração ainda tem um poder incrível. Então, a partir, depois que eu acabar de orar aqui, faça você a sua oração, e a sua oração é mais sincera, irmãos. Tem gente que mente para Deus: Senhor, irmão, seja sincero, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, mostra a área que você é fraco, Senhor, essa área que eu caio todo dia, me ajuda, cai uma vez, sei lá, seja sincero com Deus. A oração mais poderosa é a sua, tome posse disso, em nome de Jesus. Eu vou ler de novo: mas vocês não devem ser chamados de rabis,
Rabi significa mestre. Um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos, são todos iguais. Jesus, irmãos, ele deixou um ensinamento. Escuta, ele faz um processo chamado lava-pés. Ele pega os discípulos, senta aí, eu vou lavar o pé de vocês. Quando vai lavar o pé de Pedro, Pedro, não, vai lavar o meu pé, eu tenho que lavar o seu. O Senhor é meu mestre, Jesus. Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Você não tem parte de Pedro falando, o quê? Perder a parte contigo? Então pode me dar banho. Ele não fala com essas palavras, tá? Mas ele fala mais ou menos isso, pode lavar o que o Senhor quiser. Então o que ele está querendo dizer, pastor? Ele está querendo deixar um ensinamento, o maior ensinamento que Jesus deixou para nós, sabe qual é, irmãos? Sabe qual a maior virtude que alguém pode ter? É o de servir. O Jesus era mestre, ele vai lavar os pés do discípulo para dizer o quê? Se eu que sou mestre estou lavando os pés, façam o mesmo, irmão. Sejam humildes, respeitem as pessoas, amem as pessoas, é isso que ele está falando. Ninguém na terra chama de pai, porque você só tem um pai, e é aquele que está nos céus, é Deus, irmão. Ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai. Tem gente que fica, né, chamando o outro de pai. Tem pessoas agora em alguns. Uma vez eu estava vendo um rapazinho, eu perguntei, rapaz, de onde você tirou esse vocabulário? Ali na comunidade a gente fala isso, comunidade, favela. Ele falou assim, eu falei, mas como assim? Ele chama todo mundo de pai. Ô pai, irmãos, pai é Deus, irmãos, pai de chamar alguém de pai. Se você tem o seu pai terreno, benção, ele é seu pai mesmo. Agora não fica chamando outra pessoa de pai, não. Pai é só Deus que está no céu. E não tem pastor que é pai, ninguém é pai. Pai é só Deus. Ele é o pastor dos pastores. Olha só, verso 10. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês só têm um chefe que é Cristo. Ele é o líder da igreja, ele é o dono da igreja, é ele que temos que obedecer. Entende, irmãos? É ele. E ele está sendo adorado aqui através da minha vida e da sua, todos os dias aqui, crescendo na graça e no conhecimento. Olha só, escuta isso. Eu vou ler mais 2 versículos só e a gente vai parar. O maior entre vocês deverá ser servo. Olha isso, ele está dizendo, sabe o quê? O maior entre vocês. Então, irmãos, por mais que eu cresça na graça, no conhecimento, irmãos, eu tenho que ser servo. Servo de quem? De Deus e de vocês. Servir vocês. Servir o outro, irmãos. Eu sou árvore. A árvore não se alimenta do seu próprio fruto. A árvore frutifica para abençoar a vida do outro. É isso que Deus chamou a minha vida e a sua. Irmãos, quando você entende isso, as coisas se abrem. E você sabe o que acontece? Você passa a ser mais generoso com as pessoas e a generosidade volta para você. Por quê, pastor? Porque existe um ato de semeadura. Aquilo que eu semeio, eu colho. Aquilo que eu planto, eu colho. Então, quando eu planto bondade, eu colho bondade. Quando eu planto maldade, eu colho maldade. Então, entenda isso, guarda isso no seu coração. O último versículo aqui, espero que seja sendo bênção para você, como está sendo para mim aqui, porque eu amo me alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento, irmãos, espiritual para nossas vidas. Esse aqui é um texto muito conhecido por nós, olha só. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tem gente que fala assim, os humilhados serão exaltados. Não tem isso na Bíblia, tá, irmãos? Não é isso que está escrito. Eu estou lendo para você aqui. Não existe, pastor, fui humilhado no trabalho, fui humilhado pela esposa, pelo patrão, pelo vizinho, fui humilhado, irmãos, Deus vai me exaltar. Não tem isso não, irmãos, esquece isso. A Bíblia está dizendo, irmãos, que todo aquele que se humilha diante de Deus, não é de homem, de mulher, de vizinho, de ninguém, daquele que se humilha diante de Deus para buscar a presença dele, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. É isso que o texto está dizendo. Então, pastor, eu tinha certeza que quando a gente fosse humilhado, Deus ia me exaltar. Não tem nada disso escrito. Se você quiser acreditar nisso, você pode acreditar, mas não tem nada disso escrito. Amém, queridos? Vamos orar? É maravilhoso estar aqui, eu amo ver você aqui, muito bom te encontrar aqui todos os dias, muito bom saber que você está aqui pela primeira vez, em nome de Jesus. Feche os olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai amado e bendito, aqui estamos, ó Pai, reunidos em Tua presença. E eu quero, meu Pai, agradecer a Ti, ó Deus, por cada dia, por cada momento, ó Pai, que nós temos vivido, Senhor, porque o Senhor tem nos concedido, meu Pai, o fôlego de vida, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Pai, aqui hoje, meu Pai, foi o entendimento, meu Pai, que todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais, ainda que eu tenha título de pastor, de apóstolo, seja o que for, Senhor, nós somos iguais, Senhor, estamos sujeitos a falhas como qualquer um outro, Senhor. Então, Pai, nos ensina, Senhor, a ter a amabilidade, a respeitar o próximo, Senhor, a plantar bondade, ó Pai, porque é isso que vai trazer bondade para a nossa vida, Senhor. Tem pessoas, ó Pai, que vivem, meu Pai, uma vida totalmente, Pai, lê a palavra, Pai, vai para a igreja, participa do culto, se ele for católico de missa, mas a vida dele é a mesma por quê, pastor? Porque ele não consegue enxergar o texto e fazer a aplicação dele, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a plantar bondade, plantar misericórdia, a plantar, Pai, ajudar ao próximo, a plantar, interceder pelo outro, Senhor. Em Jó 42:10, a palavra de Deus vai dizer que Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó decidiu orar por alguém que estava
leva numa situação melhor do que a dele, Senhor. Então, Pai, ter alguém numa situação que aparentemente é melhor do que a minha, não significa que ele não carece das minhas orações. Eu quero abençoar a vida deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem. Eu abençoo o trabalho, Pai, daqueles que estão indo para o trabalho. Eu abençoo para aqueles que já estão no trabalho. Eu abençoo a casa, a família, a mente, Pai. Fortaleça esse homem, fortaleça essa mulher e traga muito crescimento para a vida dele. É o que eu oro, abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você ora comigo e crê, digo amém, em nome de Jesus. Amém? Se você puder, deixa nos comentários de onde você é. Estou pedindo sempre aqui na gravação agora, para quê? Para a gente poder conhecer você, saber de onde você é, qual cidade, estado. Vai ser muito bom te conhecer. Se você mora no Brasil, se você mora fora, eu quero muito te conhecer. Escreva o seu nome, que às vezes está só o seu e-mail, né, no comentário, e às vezes o e-mail não corresponde ao seu nome, né? Então eu queria muito saber o seu nome e de onde é que você está e se tem feito sentido para você estar aqui comigo todo dia. Amém? Deus abençoe, fique na paz, tenha um dia glorioso e abençoado na presença de Deus.